Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Guilhermina. Ai, que bom estarmos juntos de novo. E Dario. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar a pergunta 78 e 79, dando continuidade àquela parte do capítulo 1, tá? Capítulo 1 referente exatamente aos espíritos, tá? Nós estamos aqui no livro 2 da tradução de Evandro Noreto Bezerra, e o livro 2 nos fala do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. São 11 capítulos e nós estamos iniciando o primeiro capítulo, que fala dos espíritos, sendo que estamos agora na fase de origem e natureza dos espíritos. As perguntas 78 e 79 fazem parte deste tópico. Então, Dario, é contigo. Tá. Na pergunta 78, os espíritos Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta dos espíritos foi: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo como Ele nos criou, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se por isto entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas, quando e como Ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe, eis o mistério. Né? E como falava Jesus, Deus trabalha incessantemente. Ele não para. E, obviamente, os espíritos teriam que ser criação dele, pois senão seriam Deus. E nós não somos deuses, nós somos criaturas dele, criados por ele. Nós temos o nosso, vamos lá, analisando pelo DNA. Em termos de biologia, a gente entende aquelas cadeias de adenosina, tiamina, formando as cadeias de DNA, tá? Biologicamente, nas nossas células. Agora, o nosso espírito é a centelha de Deus, né? Nós somos o quê? Praticamente, em totalidade, espíritos recobertos pelo esse corpo carnal, inerente a cada mundo que se vive, tá? Então, a centelha divina, a criação divina, podemos até dizer, certamente, nós somos um pouquinho de Deus, cada um de nós. Todos nós temos, todos os espíritos, qualquer que sejam eles, em qualquer mundo, né, dessa grande casa do nosso Pai. Né? Então ele continua criando espíritos,
ele não para, ele está aqui, ao mesmo tempo está lá, ou seja, é onipotente, onisciente e onipresente. Nós sabemos disso. Então não há o que se discutir, é exatamente o que os espíritos responderam aqui. É que eles nem eles sabem essa resposta, mas uma coisa é certa, eles também foram criados por Deus. Exato, acabou. Exato. E eu acho que a grande dificuldade na coisa, a nossa curta nossa possibilidade de raciocínio ainda dentro do nosso momento de evolução, a gente ainda não tem a menor condição de raciocinar e de refletir toda uma imensidão que ainda nos falta acreditar. É mais ou menos como lá o Neandertal, na pedra. Se alguém discutisse com ele sobre a internet, chegasse e cara, você não tem ideia, porque tal, a gente fala. O homem da idade da pedra, oi? Oi? Não faria, a melhor ideia não teria como. Então nós estamos ainda dentro de um... Não precisa muito. Existem grupos indígenas aqui no Brasil, tá? Que não conseguem contar até 10. Sim. Nós contamos até 10 porque nós temos 10 dígitos nas mãos. Foi o princípio da... O princípio, e há culturas que contam 20, tá? Como base 20. Conta os dedos das mãos e dos pés. Então, existem culturas aqui no Brasil mesmo que são tão primitivas que conseguem contar de 1 a 5. Para eles, assim, no idioma deles, passou de 5 é muito. É isso que eu estou dizendo. O raciocínio deles não vai além. O nosso raciocínio, nesse momento, em cima da resposta, os espíritos dizem exatamente isso. A gente sabemos que somos filhos de Deus. Ponto. Fomos criados por ele. Ponto. Podemos dizer, no caso, que esses grupos que vivem no meio da selva amazônica, que são mais primitivos, vivem na idade da pedra praticamente, né? Também são nossos irmãos, sim, espíritos como nós, e merecem de nós todo o respeito e cuidado, sim, porque aí todos aqueles que necessitem mais do que nós são o quê? Nós temos que fazer um trabalho de cocriação, ajudando a que essas criaturas se desenvolvam. Por aí mesmo. Agora, como ele diz aqui no final, como ele criou, ninguém sabe. Mas aí que está o detalhe. O ainda ser humano ainda é não. por demais orgulhoso para achar que pode, de alguma maneira, criar alguma coisa. Aí eu pergunto, sai do macrocosmo, vai ao microcosmo, me diga, você já conhece todas as partículas elementares do universo? Você sabe como elas foram criadas? Você sabe que existem fórmulas matemáticas que as explicam, mas você não sabe como foram criadas. Então, é aquela história que disse Sócrates, uma coisa sei, é que nada sei. Então... Essa é a verdadeira sabedoria. Exatamente. Então, nós estamos ainda em processo de investigação e aprendizado. O mais lógico é entender, não temos condição ainda de desenvolver um determinado aprendizado. É o caso de perguntar, quem daria uma arma de fogo nas mãos de uma criança? Seria um total insensato. Então, diante
da grandeza, não é nem de Deus, mas da grandeza dos espíritos que nos falam aqui, que eles não sabem. Se eles dizem que não sabem, ninguém o sabe. Ninguém o sabe. Ninguém o sabe. Ponto. Ou seja, eis o mistério. Ah, mas esse mistério um dia será desvendado? Quem Talvez. sabe? Talvez. Esperemos que. É o caso de, por exemplo, nós estamos ainda no beabá do conhecimento espírita. Quando é que nós vamos chegar à condição de sair do beabá para entrar no ensino fundamental? E quanto tempo nós vamos chegar, ou levar para chegar ao ensino superior sobre essa matéria? Isso aí é uma questão de evolução de inteligência tão grande E individual. e uma né? necessidade de abstração tão grande que quanto mais no mundo material a gente esteja, vai ser mais difícil a gente chegar lá, exatamente. ter esse Exato. aprendizado. Eu posso fazer uma coisinha assim, só para estimular a inteligência da turma? Leiam um livro chamado Contato. O autor desse livro foi um astrofísico chamado Carl Sagan. Esse sujeito, ele era ateu por sistema, tanto que, inclusive, no dia que ele desencarnou, a mulher dele chorava muito a ausência dele, porque ele dizia assim: como eu invejo as pessoas que acreditam em Deus, porque creem que existe uma vida para além da morte. Eu não creio nisso, não tenho como me consolar. Mas ela pelo menos admitiu que a crença que nós temos nos consola. E para nós essa crença não é uma crença, é uma certeza, que foi comprovada cientificamente. Quando eu vejo que Kardec usou o método duplo cego para fazer a elaboração da codificação, ele antecipou até Claude Bernard, o método científico. Então, tá tudo bem. O mais interessante é que neste livro, Contato, ele trata de um contato entre civilizações como a nossa e uma civilização extraterrestre, extremamente evoluída, cientificamente. E o que impressiona é exatamente você ver a conclusão no final do livro. Ele diz assim: não adianta ter conhecimento sem amor. Isso vindo de um astrofísico ateu. Ateu. É, já mostra uma evolução. Exatamente. Não é? O negócio é esse. É a conclusão que ele chega no final. E é uma conclusão que ele diz que é matemática. Sim. Porque é lógica. Uhum. Então, não dá para ter conhecimento sem ter, digamos assim, uma visão humanista. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Guilhermina. Bom, então, vamos dando continuidade à pergunta 79. Kardec pergunta: visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do elemento material? Ele faz uma pergunta de raciocínio, né, de raciocínio completo, dizendo que já que tem dois elementos no universo, um elemento inteligente e o elemento material, se pode dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente e os corpos inertes são formados pelo elemento material. É isso? Eles perguntam. Aí os espíritos, evidentemente. Às vezes eu fico imaginando os espíritos respondendo, evidentemente.
Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Como os corpos são a individualização do princípio material, temos dois princípios. O princípio, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Assim como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Tipo, a gente não sabe como é que a coisa rola, mas sabe que é assim. Porque isso é óbvio. É raciocínio bem óbvio e lógico. É o raciocínio lógico. Se o espírito é o elemento inteligente, e se existe um princípio inteligente, ou a individualização do princípio inteligente são os espíritos. Aí tem um princípio material, aí tem a individualização do princípio material. Agora, como é que isso começou? Como é que isso foi desenvolvido? Como é que isso desenrola? É que nos é desconhecida. É interessante que ele diz assim, a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Ou seja, quando começou, como desenvolveu, ainda não se sabe. Eu teria alguma consideração mais a fazer, mas quero ouvir a fala do Dario a respeito dessa pergunta. Os espíritos eles são às vezes engraçados na resposta dele, né? E a pessoa que é cheia de mimimi vai até, mas falaram assim comigo, mas não é o caso. O Kardec, ele não fez essa pergunta a um espírito. Não, exatamente. Foram vários médiuns de vários locais diferentes. Que não se conheciam. Não tinham telefone, e-mail de ninguém, nada disso, entendeu? Isso. De vários países diferentes, que responderam, né, incorporados, logicamente, por um espírito, responderam a mesma coisa. Tá? Evidente. Isso que eles quiseram dizer. É lógico. Sem ofender, sem querer ofender sim. ninguém, entendeu? Então, eles são a individualização do princípio inteligente. É o espírito, visto que nós somos fagulhas de Deus. Tá? Então, está ali o princípio inteligente. Sim. Tá? Agora, os corpos que a gente usa até o desencarne, é princípio material. Isso voltará, some, vai virar adubo, seja lá o que for que ele tem que dizer. Eu acho engraçado também, estava aqui pensando, a gente vê muitos filmes aí de ficção científica e tudo, né? Aí tem aqueles comentários meio engraçados, né? Será que fulano de tal, aí pega aí uma pessoa vamos dizer, uma pessoa conhecida, né? Que fez uma coisa bacana. Será que aquilo ali é um reptiliano? Ou um arcturiano? Quem sabe? Esses espíritos não são enviados por Deus para a evolução da Terra? Evolução para melhor, para regeneração ocorrer, parar de marcar passo e andar um pouquinho, entendeu? Quem sabe que eles já tiveram lá encarnados em Arcturus, ou, né, onde quer que esteja. No mundo desses aí, o pessoal... Antares, né? Aí dá o nome de, né, reptiliano, não, aquele deve ser arcturiano, né? Esses filmes aí de ficção científica, eu acho engraçado, mas isso tem um fundo de verdade, tem uma certa gente. Lógica, né? É meio engraçado, mas é uma verdade, é um caso a se pensar mesmo, né? E é lógico que vão revestir que tipo de corpo? O humano. O adaptado ao nosso planeta. Sim, o que é adaptado às condições do planeta. O espírito você não vê. Aqui a gente só tem olhos para o mundo, para o material. Exatamente. Né? Apesar de termos muitos amigos aí que têm uma mediunidade bem exacerbada e enxergam coisas muito, muito maiores. Né? É interessante. Existe uma autora, eu gosto de às vezes citar alguns autores que não são espíritas, para mostrar que a doutrina espírita se encontra à nossa volta. Tá? Eu não estou fazendo disso aí um proselitismo, não se trata disso. Eu estou falando que as verdades vêm à tona lentamente, gradativamente,
tá? E, honestamente, não quero de maneira alguma contestar as teses de qualquer outro grupo religioso. Tá? Os paradigmas de cada um têm que ser respeitados, porque todos eles têm em comum o aprimoramento da espécie humana. Uhum. Então, vamos todos um dia ter uma religião só, que vai ser uma moral próximo. Existe um autor chamado Doris Lessing, tá? Ele escreveu um livro chamado Shikasta, tem um outro chamado Experiências de Sírios. Então, ela fala a respeito de seres imortais que encarnam na Terra para ajudar a humanidade a evoluir. Só que da maneira como ela trata a coisa, tá? Ela traça, digamos assim, não essa noção que os espíritos nos deram, de que os espíritos habitam o universo e encarnam em diferentes planetas de acordo com a sua necessidade. Ela não chega a esse conceito. Ela ainda é divisionista. Ainda tem aquela visão do materialista que nós vivemos aqui, então nós somos diferentes do outro que veio de outro planeta. Não. Se nós prestarmos atenção, os espíritos nos informam, quando falam a respeito da interferência dos espíritos no mundo material, que você deduz, a partir das perguntas, que tanto você pode estar lançando a tua prece numa determinada direção em que está na área do planeta Terra, como pode a tua prece estar atingindo até uma outra galáxia, aonde aquele espírito superior, que foi um santo aqui na Terra, capta o seu pensamento. Então, se você pega depois o livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, psicografado pela Ivone Pereira, e ele fala a respeito de uma mulher que, numa prece fervorosa, pede ajuda para uma parturiente, mas pedindo ajuda a Santo Antônio. É tão fervorosa que atinge a Santo Antônio, sabe Deus onde ele esteja, e ele, pela mente, contacta Bezerra e diz: você, mentalmente, você foi médico na última encarnação, então você tem conhecimentos que eu não domino totalmente. E Bezerra veio auxiliar ao médico encarnado na Terra. Então, uma mulher católica no início do século XX, com méritos, com o fervor da prece, pede ajuda a Santo Antônio, que envia Bezerra de Menezes para socorrer a parturiente. Porque não estava dentro das leis divinas aquela parturiente desencarnar. Ela já tinha perdido o bebê e já estava em vida até de perder a própria vida. Então ela fica com sequelas daquele parto difícil, tal. E toda a história depois se desenrola a partir daí. Mas o interessante, nessa parte inicial da história, é você ver o quanto nós temos contato com seres que estão em diversos outros lugares do universo, e a conexão é pelo pensamento. Ah, mas o pensamento, eu não sei como é que é a velocidade do pensamento. Eu não sei como é que funciona isso. Os espíritos dizem que pelo pensamento você pode atingir a qualquer ponto do universo. Então, gente, isso é um negócio, digamos assim, o espírito é um habitante do universo, está dito aqui nessas perguntas iniciais. Vai chegar um dia que nós vamos conseguir compreender isso totalmente. Agora, lógico, né? Para isso, nós temos que crescer, né? Exatamente. O negócio é esse. Vamos crescer um pouquinho, ser um pouco mais sensatos, amadurecer, né? Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais,
para que atinjamos a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta, literalmente, aqui com vocês para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no ponto, na altura do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E hoje, dando prosseguimento a este capítulo, nós vamos estudar a partir do item 12, que trata, juntamente com 11, trata do egoísmo. Mas esse item 12 é uma mensagem de Pascal, em Sens, 1862. É uma mensagem bem curta, mas muito significativa. Diz-nos aqui, então, nosso irmão Pascal: se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. O mal, ele se refere aqui à pessoa má, ao homem mau. Aqui está o mal. O homem mau não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certo. Então, agora o mal, não? A maldade, o contrário do bem, desapareceria da face da terra. Podemos ficar certos disso, diz aqui o nosso irmão Pascal. Começai vós mesmos por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Porque a cada dia em seu reino, ele separa o joio do trigo. Isso é interessante, né? Porque nós ouvimos sempre a palavra de Jesus, dizendo que é chegar o dia, os tempos serão chegados, então haverá separação dos bodes e das ovelhas, vai separar o joio do trigo. Então, não por vir, numa época mais para frente. Mas aqui o nosso irmão Pascal está dizendo que Deus é encarregado de fazer toda a justiça em relação a nós, homens. Porque a cada dia no seu reino, ou seja, no reino de Deus, ele, Deus, separa o joio do trigo. Então, essa separação de joio do trigo não vai ser só no juízo final, não, gente. É todo dia. Todo dia está peneirando, está separando. Então, aquele que tiver aquela séria tendência ao egoísmo, está também tornando-se sério candidato a ser um joio dessa separação. O egoísmo é a negação da caridade. Ora,
Sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família serão respeitados. Ele foi perfeito aqui. Mensagem curta, mas muito importante, porque ele fala uma coisa aqui que às vezes nós não atentamos. Aqui. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Então, enquanto nós nos mantivermos egoístas, não nos preocuparmos com aqueles que estão numa situação desfavorecida, nos preocuparmos só conosco, não praticamos a caridade em relação a todos, principalmente com aqueles mais necessitados, a humanidade, a sociedade humana não vai ter sossego, não vai ter descanso. Isso é uma coisa que a gente vê aí. Gente hoje vive sem sossego, sem descanso. Por causa da nossa sociedade está contaminada pelo egoísmo. Então as pessoas que são as mais prejudicadas, elas agem de uma maneira instintiva. E aí perturbam todos, inclusive a nós mesmos. Então, é muito importante o que você está dizendo aqui. E digo mais, não é só desassossego, não, falta de descanso, não. Digo mais, não haverá segurança. E é o que a gente vê hoje. Ué, a falta de segurança da qual todos nós reclamamos que não tem segurança para isso, não tem segurança para aquilo. Ué, mas vejam bem, é claro que a gente, que independentemente de estar necessitando ou não, vai nos causar problema. Porque não quer dizer só porque a pessoa está bem aquinhoada financeiramente, economicamente, saudavelmente, intelectualmente, que ela vai deixar de praticar violência contra a gente. Não, vai ter, mas é muito menor número. Porque o maior número é aquele que é levado pela circunstância a praticar a violência. Não que isso seja desculpa. Ele está naquela situação justamente para vencer essa dificuldade. Nós sabemos disso. Nós somos reencarnacionistas. Sabemos que ninguém vem na situação de pobreza e dificuldade que não seja para superar isso. Mas todo mundo aqui fraqueja. E ele fraqueja também. E na hora H respinga para quem? Para a gente. Porque nós também estamos devendo, então... Agora, se nós nos cuidássemos a evitar que ele fosse tentado a praticar violência por causa da situação em que ele se encontra, ia diminuir. Iam ficar só aqueles que são maus mesmo, independentemente da sua situação, vão praticar maldade. Mas ia ser menor número, até que um ponto que isso se extinguiria. Quando o final da separação do joio e do trigo tiver separado esses personagens, que são maus porque são maus mesmo, para outra situação. Nós temos que lidar com aqueles que eventualmente estão praticando a maldade pelas circunstâncias em que estão vivendo. No momento em que cessar essa circunstância, possivelmente vão deixar de praticar as maldades. Então, o nosso irmão Pascal está falando algo que está extremamente pleno de sentido. Tem nada aqui de complicado. Ele está relatando isso que está se passando hoje aqui conosco. Falta de segurança e falta de descanso para a sociedade. Por quê? Por causa do nosso egoísmo e da falta da prática da caridade. O próximo item aqui, o item 13, chama-se A Fé e a Caridade. É do Espírito Protetor em Cracóvia, 1861. Agora vocês veem. Novamente, o capítulo é Amar o próximo como a si mesmo. Vai falar da caridade, vai falar da fé. Nós ligamos no texto anterior, a caridade é a nossa segurança. Agora vamos ligar a caridade à fé. Vamos ver o que nos diz aqui o Espírito Protetor. Disse-vos há pouco tempo, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então, o Pascal propôs que a caridade, quando praticada combatendo o egoísmo, ela vai dar mais segurança e descanso à própria sociedade, aos seus sócios, que somos nós. Mas o Espírito Protetor vai mais além. Ele diz: disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé
não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ou seja, além da caridade proposta pelo Pascal, nós temos que ter fé, proposta aqui do Espírito Protetor. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Gente, onde ele vai chegar com isso, né? É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião, sem dúvida. Mas essa caridade austera, que só se pratica com a abnegação, por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Eu quero, né? É a caridade mecânica, é muito louvável, está se ajudando ao necessitado, mas estamos fazendo isso mecanicamente. Tem seu valor. Mas se fizermos isso imbuídos da nossa fé, é outra história. Porque nós vamos fazer isso com abnegação, vamos abnegar de nós mesmos, vamos nos esquecer de nós mesmos na hora de estar praticando uma caridade. Isso é a fé que nos proporciona. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procura iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que se deva ocupar unicamente com a sua felicidade. É que nós somos levados a isso. Nós somos levados a isso. É a primeira sensação nossa. É o que o nosso instinto nos diz. É a primeira observação. E eu vou tratar de mim primeiro, o meu conforto, minha vida, minha saúde, os meus. Isso é o nosso instinto, a nossa primeira visão de mundo. Da mesma maneira, a nossa primeira visão do mundo é que o mundo era chato e que o sol girava em torno da terra. Isso aqui a gente olhava, o sol está indo daqui para ali todo dia, ele está girando em torno da terra. E eu ando aqui, para lá e para cá, não tem curva nenhuma, então a terra é plana, é um disco. Isso é a nossa primeira sensação, primeira observação nossa. Estava errada. Passou muito tempo para poder se resolver isso. Muita ciência, assim, experimentos, né, dos nossos amigos Copérnico, Galileu, Newton, Kepler, para poder a gente acreditar nisso. Então agora está vindo aqui o Pascal, está vindo aqui o Espírito Protetor nos dizendo isso. Olha, gente, a caridade é a salvação nossa. Como diz aí o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Se nós não imbuirmos caridade, não vamos a canto nenhum, vamos ficar sofrendo aí na sociedade. Mas além da caridade, ele está dizendo aqui que nós temos que ter fé. Porque nós vamos passar por muita dificuldade praticando a caridade também. Porque praticar a caridade não é fácil, não é simples, não é para qualquer um, não. Não basta ser bom para praticar a caridade. Tem que ser inteligente também. Porque é uma coisa complicada. Então ele diz, o homem é ávido de prazeres, ele procura cuidar de si. Quer dizer, o que eu te estava dizendo, o primeiro instinto dele é cuidar de si. Ele não consegue ver que se cuidar primeiro do outro, o que é dele está garantido. Ele não precisa se preocupar com si mesmo. Mas o instinto nosso diz que é o contrário. Vai passar muito tempo para a gente se convencer disso. E o Espiritismo está aqui para isso. Olha, gente, fora da caridade não há salvação. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Está vendo aqui? Diz ele aqui, cada um de nós tem suas vicissitudes da vida, tem sua diversidade de gosto. É o que eu falo assim, cada um tem seu gosto, tem seus pendores, suas tendências, suas necessidades. Então, para que funcione tudo, nós temos que praticar aquela caridade que a irmã Rosália vai nos falar mais adiante. A caridade moral é aturarmos uns aos outros. Então eu tenho que aturar, ou seja, suportar, entender, ter paciência com todos, que são diferentes de mim, eles não vão ter o mesmo gosto que eu.
Eu tenho que ter paciência com eles, compreendê-los. Então isso é ser caridoso com eles. Não é? Então aí começa a funcionar melhor a coisa. Se nós começarmos a olhar com esse olhar de caridade, com fé, nós conseguimos transformar a sociedade. Eu sei que é difícil para qualquer um, para todos, para mim, para todo mundo, encaixar isso no coração. A gente encaixa no cérebro, agora no coração é mais difícil, devido ao nosso instinto de sobrevivência, trazido desde a época das cavernas lá, desde os tempos animalescos nossos, que nós estamos aqui para sobreviver. Então, primeiro eu. Era útil antigamente isso. Senão a gente não tinha sobrevivido. Mas já passou esse tempo, gente. Não precisamos mais de ser egoísta para sobreviver. Nós precisamos ser caridosos para sobreviver bem, sem susto, sem desassossego, com descanso, com segurança. E é a caridade com a fé que vai proporcionar isso. No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. Então ele está dizendo, quer dizer, a felicidade, diz lá o Eclesiastes, ainda não é deste mundo, com certeza, ainda não é, mas pode ser deste mundo a felicidade. Desde que nós busquemos a felicidade no bem e não nos bens. E nós estamos ainda buscando a nossa felicidade nos bens materiais, nos bens terrenos, quando devíamos procurar a felicidade no bem entre todos, na prática do bem. Nós temos que mudar essa chave em nós aqui. É complicado, né? Mas a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não há necessidade do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Então ele está dizendo, claro que no começo, para sermos cristãos, era uma luta incrível contra todo o estabelecimento da época, todo o status quo. E muitos foram sacrificados, viraram mártires nas arenas romanas, nas fogueiras da Idade Média. Mas hoje não é preciso, para você ser cristão, você não precisa fazer isso. Você não precisa. Você não tem que ser queimado vivo para provar que é cristão. Basta que você pratique a caridade, seja generoso com o próximo. Ame o seu próximo. Cuide dele. Quem está necessitando, ajude-o. E principalmente, confesse o Cristo. Ou seja, faça aquilo que o Cristo recomenda sem ter vergonha. Diz, eu sou cristão, não pactuo com isso, não concordo com isso. Isso prejudica a sociedade. Esses procedimentos prejudicam a sociedade, prejudicam a todos nós. Então eu não posso pactuar com isso. Quando você pactua com quem defende algumas coisas que o Cristo não defenderia, você está negando o Cristo. Então você não é cristão, você está negando o Cristo. Você está corroborando as atitudes daqueles que são anticristãos, que pregam coisas que o Cristo não aprovaria. Vocês estão batendo palma para isso. Então, que cristãos somos nós que batemos palma para aqueles que pregam contra o próprio Cristo? Para aqueles que queimam igrejas, por exemplo, que picham igrejas. Vamos bater palma para essa gente? Vamos ouvir? Vamos dar ibope para programas que pregam esse tipo de coisa? A licenciosidade sexual nos programas, a gente vai ficar assistindo isso, batendo palma para isso, dando ibope para isso, comprando o produto do patrocinador desses programas. Então nós não estamos defendendo o Cristo. Temos que dizer, não quero isso na minha casa, show. Não quero isso e ponto final. Mas não interessa se é moderno, se é da hora, não me importa. É de progresso, não interessa. É contra o que o Cristo pregou, então não estou confessando o Cristo. E como ele disse, se eu não confessá-lo aqui, ele também não vai confessar a mim lá perante o Pai. Não adianta dizer, mas eu sou cristão. Dizer que é cristão, qualquer um pode dizer, amigo.
O Cristo falou, aquele que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus, só aquele que praticar a doutrina do meu Pai que está no céu. Não adianta me chamar Senhor, Senhor, eu não vos conheço, não vos conheço. Mas você diz Senhor, Senhor, e está assistindo programa de televisão com essa licenciosidade toda? Como é que está dizendo que me conhece? Não me conhece, estou fora. Porque uma coisa é nós errarmos, nós praticamos um erro, praticamos um pecado, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a praticar um ato desairoso da moral cristã, sexual, o que seja, até cometer um furto, um roubo, um assassinato, um adultério. Nós estamos passíveis disso tudo. Mas isso será relevado, como disse o Cristo, será relevado esses crimes. O que não será relevado é o crime contra o Espírito Santo, ou seja, o crime contra o conhecimento. E quando nós aplaudimos gente que prega essas coisas, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Esse não tem jeito. Eu errar, eu cometi um pecado, da minha cabeça errei, eu vou acertar depois, as vidas estão indo para frente, eu vou acertar a minha vida aí nas próximas encarnações, ou nessa ainda, não sei. Agora, se eu corroboro, aprovo, aplaudo discursos de pessoas que pregam coisas que não são do Cristo, conscientemente, que eu sei que não são do Cristo, mas é meu interesse, que eu gosto de ver, eu gosto daquela música, então eu gosto. Não interessa se o cara canta bem, não, então, seria desse time, tô fora. Ah, mas aquele ator, não interessa, o programa dele é muito bom, mas ele prega coisas que não estão de acordo com Cristo. Então não me interessa. Em qualquer ramo, é no jornalismo, é na política, é no meio artístico, essa gente tem proeminência pro público, porque uma coisa, eu se for sair falando besteira aí, pregando a favor do aborto, pregando a favor de um monte de coisa, ninguém vai ligar. Quem é esse cara que está falando isso? Agora, se uma pessoa com notoriedade que fala, é importante, porque ela tem ibope, ela tem pessoas assistindo. E se eu corroboro com isso, eu estou ao lado dela. E não venha depois dizer que estava ao lado do Cristo, porque ele está lá vendo de que lado você estava. Na hora que era para confessar, não, eu sou cristão, não quero nem ouvir falar nisso. Estou fora, busco outro cantor, outro político, outro artista, outro jornalista, busco outro para me informar, para me viver. Não preciso desses. Não falta gente boa aí para eu escolher. Agora nós estamos pensando que no oba-oba, tudo bem, está sendo avisado aqui. Nosso irmão, Espírito Protetor, está falando. Pascal também. Vamos ver de que lado nós vamos ficar. Por hora nós estamos por aqui, amigos. Vamos terminando, desejando a vocês votos de muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.